Aleluia. Eu quero ler um texto convosco. Hebreus 9, do 11 em diante. Aleluia. E ei! Hebreus 9, do 11 em diante. Eu quero falar nessa tarde, chegando para a noite, sobre o Deus de alianças, é o tema geral que eu coloquei. Vamos lá? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencia a esta criação. O autor de Hebreus está lembrando do tabernáculo do Velho Testamento, onde o sacerdote entrava para pedir perdão pelo povo. E ele diz que agora Jesus entrou em um tabernáculo perfeito, que não pertence a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros, e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo, o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O povo de Deus diz amém. Senhor, permanece conosco no entendimento dessa palavra, no nome de Jesus. Irmãos, essa canção que cantamos aqui, o pastor Márcio diz, ela já caminha conosco, é uma canção que afirma que nós somos como ministério. No mês que vem a nova aliança completa 17 anos, 20 de julho, aleluia. Irmãos, e talvez essa é uma expressão corriqueira nossa em lembrar que Deus é Deus de alianças. Ele é Deus de alianças. E o texto de Hebreus começa a lembrar de como foi parte das alianças que Deus fez no Velho Testamento, e agora como Cristo é o mediador de uma nova aliança. O nome que nós temos como ministério carrega isso. Nova aliança. É uma lembrança constante do que vivemos dentro dessa nova aliança. Que nova aliança é essa? No Velho Testamento, nós temos várias alianças. Nós temos uma aliança adâmica que Deus fez com Adão, e algo dessa aliança permanece. Os filhos de Adão iriam liderar, dominar a terra. Deus fez uma aliança um dia com Abraão. Dessa aliança também chega a nós. Jesus vem dessa aliança. Deus fez uma aliança com Moisés, sobre tudo que deu para ele. Deus fez uma aliança com a terra, com a Palestina, com a terra onde o povo judeu ia. Deus fez uma aliança com Davi. Deus fez uma aliança com Noé. Há muitas alianças que Deus fez com o homem ou com a sua família, e ela trouxe uma implicação para a humanidade. Mas todas essas alianças, elas eram muito condicionais. Condicionais. Na nova aliança que nós temos através de Jesus, Jesus Cristo veio, porque nenhuma aliança conseguiu existir e perpetuar sem ser quebrada. Agora Jesus Cristo veio sem pecado, cumpriu toda a lei, e através dele nós vivemos debaixo dessa nova aliança, aonde jamais ela é anulada por Deus. Deus tem alianças que ele se compromete com ele mesmo. Quando ele fez com Adão, com Noé, ele diz: olha, quando você vê esse arco-íris, é um sinal de uma aliança
que eu faço com toda a humanidade. O mundo não será destruído mais com água. Mas, irmãos, agora em Jesus, nessa nova aliança, tem umas coisas extraordinárias. O desejo de Deus, eu quero, meu filho, abre bem e leia, coloque aí Jeremias 31, do 31 ao 34. No Velho Testamento, Deus já falava dessa aliança. Vamos ler lá? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque tudo que eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. No Velho Testamento, o Senhor já estava anunciando essa aliança. Meu filho, coloca o 31, tu colocou o 34. 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Obrigado. Isso é o Velho Testamento já falando dessa aliança que nós vivemos hoje. E deixa eu lhe dizer duas coisas claras que eu quero que você compreenda. Nessa aliança agora, quando nós a quebramos, nós vamos a Jesus, Ele nos perdoa e entramos debaixo dessa aliança. Eu sei que hoje tem um grupo de cristãos ensinando sobre uma graça irresponsável. Muita gente, não vou citar os nomes. Ministérios que estão ensinando uma graça, ensinando literalmente para as pessoas que essa graça dessa nova aliança que vivemos, você pode fazer o que der na sua cabeça, porque Deus já lhe perdoou. Ele é parecido com o argumento de algumas pessoas que dizem: se Deus é Pai, como é que Ele vai deixar alguém ir para o inferno? Irmãos, a graça trazida pela essa nova aliança é a possibilidade permanente de que todas as vezes que você se chega a Deus, Ele estará aberto para lhe perdoar e para recomeçar com você. Que não é que o Velho Testamento era diferente. Na antiga aliança você morria. Quem pecava em algum tipo de pecado morria. Jesus Cristo veio e agora Ele é o último cordeiro sacrificado. Lá tinha que sacrificar bois, carneiro, bode, animais, constantemente, derramando o sangue deles. Agora Jesus derramou o sangue e estamos debaixo de uma nova aliança, que na medida em que nós chegamos a Ele, Ele está aberto para nos receber, quando o próprio Jeremias diz isso. Nós somos nessa nova aliança, crendo que não morreremos, o Senhor vai nos perdoar. Mas, irmãos, nós cremos que tem uma maldição e tem uma bênção. A aliança é independente de nós. O Senhor, a aliança dele não quebrará, é uma promessa dele. Mas, irmãos, o meu pecado e o seu pecado atrasa na minha vida, atrasa algo na nossa vida. Todo pecado vai ter uma consequência, como toda obediência vai ter uma consequência. Essa nova aliança é da graça. A graça é, eu não mereço algo e Ele me dá. Diga comigo, graça é quando eu mereço algo de ruim e Ele não me dá. Ok? Isso é graça. Misericórdia é quando uma pessoa merece morrer e Deus não mata. Mas a graça agora é quando eu não mereço e Ele me dá. Isso é graça. A nova aliança em Jesus é fundamentada, estabelecida nessa graça dele. Mas nunca é uma permissibilidade para pecar. Nunca é agora eu tenho Jesus, eu sou salvo, uma vez salvo, eternamente salvo. Não, irmãos. O salvo mostra pelo comportamento que é salvo. Quando você vê uma pessoa dizendo, eu sou crente, e ele vive uma vida completamente entregue para o pecado, ele está se enganando.
Porque quem ama Jesus pode cair, pode errar, mas ele não viverá nesse pecado constante. Ele sai de lá, ele se incomoda em pecar, e ele vem para esse Deus, nessa nova aliança, e o recebe. Jesus diz assim, de maneira alguma, Deus lançará fora aqueles que vêm a Ele. Nosso Deus é um Deus de aliança, e essa aliança está de pé, e é por isso que a igreja de Jesus anda. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Quando nós não amamos, Ele permanece nos amando. Quando nós não ouvimos a sua voz, Ele continua aberto. Essa é a graça de Deus. Mas por favor, irmãos, o pecado tem a mesma consequência do que tinha na velha aliança. Só que agora nós podemos ir a Jesus e Ele vai nos perdoar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro, quer dizer, eis o último animal morto. Numa cultura judaica, irmãos, não vai mais matar animais, não vai precisar morrer. Isso é tão forte, irmãos, que Deus não permitiu que os judeus levantassem de novo o templo. Lá onde era o templo de Salomão, tem 2 mesquitas, porque Deus não queria que os judeus voltassem a sacrificar animais naquele lugar. Deus é tão forte que retirou os judeus por 2000 anos daquele território, para que eles parassem com aquilo que era da velha aliança, porque agora Jesus Cristo veio com uma nova aliança baseada em Jesus. Você está nela, e nela vamos caminhar para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero lhe desafiar aqui nessa nova aliança que você está dentro dela. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 25, 14. Salmos 25, 14. Vamos ler todos juntos? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deixa aí. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Uma das características da nova aliança em Jesus é que nós tememos a Ele. Por isso, nós fugimos do pecado. O temor a Deus é o princípio, irmãos, de uma pessoa que ama Jesus. E esse temor vai me levar a conhecer sua aliança. A aliança de Jesus nunca foi uma permissão para pecar. E talvez você diga: pastor, mas por que é que Deus não mata? Não vacile não, que você pode morrer. Você não morre talvez fisicamente, mas você pode morrer de outra maneira. Mas se o Senhor já me perdoou, sim, Ele cancelou as maldições, mas a sua vida de santidade precisa ser perseguida. E quando você não conseguir, vai a Ele lhe perdoa e continua. Deus não anulou, irmãos. A maldição é uma palavra feia, mas ela é bíblica. A bênção e a maldição não vêm sobre nós à toa. A bênção e a maldição é para o povo da aliança. Por isso, você vai fugir do pecado, dizer não para ele, porque você tem uma aliança. Diga comigo: o Senhor tem segredos para me entregar. Você teme a Deus. O temor a Deus, irmãos, é a certeza de que Ele é Deus. A Bíblia diz que diante de Deus nós trememos e tememos a Ele. Não é medo, mas esse Deus tem uma aliança conosco. Tema a Ele. Temor a Ele, irmãos, é saber que Ele é real. Edmeia Williams, uma pregadora, e uma vez ela disse aqui que ela estava em um culto, numa igreja,
E antes dela subir, o rapaz que estava adorando cantou uma canção, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, repetiu várias vezes. E na hora Deus lhe deu uma palavra de conhecimento. E Deus disse para ela que ele já tinha combinado com a namorada para ir para o motel depois do culto. Então quando ele desceu, ela disse, quando eu terminar eu quero falar com você. E quando terminou ela disse assim, meu filho, você acredita no que você estava cantando lá em cima que Deus é fiel? Acredita, acredita. Você acredita nisso? Ou você acha que Deus é fiel só para aquilo que é bom? Deus é fiel para cumprir aquilo que é correto. Plantou, vai colher. Porque Deus me disse o que é que você já tinha planejado para fazer depois do culto. A namoradinha se atravessou do meio e ela disse, você quer que eu diga o nome do motel que vocês iam? Meu filho, tema a Deus. O temor a Deus, irmãos, não é medo dele, mas é a certeza que ele é vivo. Aleluia. A certeza, irmãos, de que ele é vivo. Se eu estou servindo a ele hoje, eu não vou permitir, irmãos, fazer algum tipo de pecado. Deus é um Deus de aliança, irmãos, mas Deus não é um Deus de irresponsabilidade. A Bíblia diz que todos aqueles que se chegam a Ele, Ele não manda embora. Ô irmãos, mas que Deus esteja levando você a conhecer Ele e conhecer essa aliança que Ele tem com você. A aliança que Ele tem conosco não é a permissibilidade para pecar, é o desafio de crescer nele para a glória de Deus. A crucificação de Jesus, o selar dessa nova aliança é tão forte que a igreja repete a ceia do Senhor todo mês, toda semana, para lembrar que vivemos debaixo dessa aliança em que Ele entregou o corpo dele e o sangue dele por nós. Mas isso não é passivo, irmãos. Alguém diz, pastor, não, Jesus morreu por toda a humanidade. Tem um grupo de gente dizendo isso aí. Ninguém vai mais para o inferno. Não, irmãos, as pessoas já estão no inferno. Elas vão sair de lá quando aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus não é automático, irmão. Alguém tem que crer. Não é automático. Ele morreu por toda a humanidade. Agora nós precisamos ir a Ele, para que Ele nos perdoe. Você está debaixo de uma nova aliança e serve a um Deus de aliança, e Ele cumpre essas alianças. Aleluia. Ele continua cumprindo. Toda vez que você olhar o arco-íris, você lembra, Senhor, o Senhor é Deus de aliança. Essa é uma aliança que o Senhor fez com Noé. O povo judeu, irmãos, do Senhor tem uma aliança com eles. Essa aliança nunca foi substituída pela aliança com a igreja. Onde tem um judeu no mundo, a bênção de Deus chega porque tem uma aliança. E eu quero dizer a última coisa hoje aqui, olha aqui para mim. Deus tem aliança com pessoas. Aleluia. O que você vai escutar de Deus, o que Ele falou, essa aliança vai se cumprir. Deus é um Deus que continua fazendo alianças e Ele quer encontrar alguém para que assim você faça. Nós vamos chegar aonde o Senhor tem determinado, porque nós tememos a Ele. A graça não é uma permissão para pecar, mas é a bênção de irmos avante, sabendo que quando não conseguimos acertar, vamos a Ele e Ele nos perdoa. Jesus tem uma palavra dura. Ele disse um dia para os judeus, escribas e fariseus, Ele diz, as prostitutas precederão vocês no reino dos céus. Jesus estava dizendo isso para um grupo de homens íntegros, que não viviam no pecado. E Jesus disse que as raparigas, os adúlteros, iam entrar no céu primeiro que aquele povo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não estavam temendo a Deus. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? É que os imorais iam se arrepender mais ligeiro do que aqueles religiosos. Então, em nome de Jesus, você está aqui, não é para se esconder de Deus, não é para mentir. Você está aqui debaixo de uma aliança e vem a Ele, Ele lhe perdoa,
Por isso, nós como igreja trabalhamos com processo de confissão, de trazer para a luz, para que você que tema a Deus, vai viver nessa aliança e de tempo em tempo vai crescendo para a glória de Deus. A ser varão perfeito, a estatura de Cristo, para que a graça de Deus inunde toda a terra. Você pode dizer amém? Nosso Deus é um Deus de aliança, e essa aliança não vai ser quebrada. É por isso que nós sabemos que temos direito, não só a eternidade, mas temos direito o amanhã. Ele é um Deus de recomeço, Ele é o Deus da primeira e da segunda chance. Ele é o Deus que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele é um Deus de graça e creia nisso. Mas Deus não é Deus de molecagem, de irresponsabilidade. Não finja, não minta, não esconda, não engane. Deus não tolera hipócrita. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que não prestava, o que estava jogado no lixo, o que estava perdido, para que a graça dele nos alcance. Então, se você teme a Ele, fuja do pecado e não esconda, não minta. O Senhor está aonde você deixou. A maior promessa do Velho Testamento é que se o buscarmos, vamos encontrar. Imagina agora na graça. Se buscar, você vai encontrá-lo. E graças a Deus, essa é a certeza que a igreja de Jesus avança. Porque Jesus está conosco, nos perdoando quando falhamos, sustentando a nossa mão quando nós vacilamos. Diga comigo: meu Deus é Deus de aliança. Se você tem aliança com Ele, talvez você não vai entender algumas coisas, mas se você tem aliança, tenha certeza que Ele vai alterar as coisas amanhã. Aleluia. Você tem uma aliança que luta contra o pecado. Antes de você chegar nela, o pecado lhe dominava. Agora você é um santo lutando contra o pecado. Agora você tem luta, mas Ele já lhe perdoou. Aleluia. Meu filho, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 9 até o 11. Vamos lá? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Versículo 11, vamos ler todos comigo? Assim foram, você vai dizer: assim fui eu, tá bom? Eu vou ler: assim foram alguns de vocês. Diga comigo: assim eu fui. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no sangue do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Olha para quem é ao seu lado e diga: irmão, eu não valia nada. Diga aí para ele: agora eu valo. Assim fomos nós. A graça nos garante o perdão, nunca a permissibilidade para pecar. Cai fora desse engano. O maior engano do diabo é dizer para você que você peque e Jesus vai lhe perdoar. Oxente, pastor, você não está dizendo isso? Cuidado, irmão. A coisa mais parecida com a verdade é uma mentira bem contada. Se alguém diz para você que você pode pecar e Deus vai lhe perdoar, já escutei isso demais. Já escutei alguém dizendo: pastor, eu acho que era para pecar, porque com esse pecado aconteceu, larga de conversa fiada, irmãos. Você vai ser perdoado, sim, isso é verdade. Mas algo do seu pecado, como consequência, talvez nunca retire. A liberdade que temos em Jesus nunca é para pecar, porque o propósito de Jesus é que aqueles que o conheçam sejam livres. Vamos dizer comigo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá em Gálatas 5:1 diz que o Senhor nos libertou da escravidão e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Ele nos libertou, não para você ficar vivendo isso. Ou vontade de dizer safado dentro da igreja, não vou falar não. De viver escondido. Minha esposa está aqui, ela amou.
Olha aqui, irmãos. Diga comigo, a liberdade é meu bem maior. A graça é para trazer liberdade, mas nunca para pecar. Tema a Deus. A história revela que todos que não temeram a Deus se deram mal. Todos. Você tem uma aliança com Deus de aliança que vai cumprir, irmãos. E é lindo ver isso. Uma das belezas de viver é essa. Aqui tem irmão Rui, tem muitos anos de crente, como a Berenice. Quem tem mais de 20 anos de crente aqui, levante a mão. Louvado seja Deus. Esses dinossauros da fé, que somos nós. Minha esposa disse que ela não teve opção. Já nasceu, ou era crente ou era crente. Irmãos, olha aqui. Uma das belezas da fé, dos que caminham, é que nós comprovamos dia por dia que o Senhor honra aquilo que Ele promete. Aleluia. E a promessa dele é baseada nele. A nova aliança é fundamentada, justificada nele. É por causa dele que nós vamos vencer. Aleluia. Você serve a um Deus de alianças. Essa ceia do Senhor hoje é a lembrança disso. Um Deus que ama a mim e você. E debaixo dessa aliança nós vamos caminhar. Aleluia. Quantos tem de 30 anos para baixo aí? Levante a mão. Sustente a mão. De 30 anos para baixo. Confie no que estamos dizendo. Obrigado. Confie no que estamos dizendo. Ele é um Deus de aliança e vai honrar a sua fé. Apega nas alianças. Davi disse: eu fui moço e sou jovem. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo a mendigar. Nunca vi um justo padecer, nem sua descendência amigar o pão. É uma promessa. Olhe para as alianças que Deus fez com homens. E Ele continuou fazendo aliança com homens. Você quer ficar rico? Quer? Pois faça uma aliança com Ele. Você quer fazer algo grande, impactante? Quer marcar a terra? Faça uma aliança com Ele. Os homens que concordaram com a aliança que Deus fez com eles na história, nós vemos até hoje o resultado dessa aliança. E Deus quer levantar homens e mulheres que creiam que Deus é Deus de aliança. Ele é Deus de aliança porque Ele é vivo, porque Ele é eterno. Aleluia. Isso não se esgotou. Aliança em Jesus. Aliança em Jesus. Ele deseja que nós marquemos a história de uma maneira impactante, como marcou Noé, como marcou Abraão, como marcou Davi. Vamos ficar em pé, no nome de Jesus.